Olá, nós estamos no 10º módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo eu gostaria de continuar falando a respeito da visão dos vencedores, ou do reino e a volta de Cristo. E nessa aula especificamente eu gostaria de falar a respeito da volta de Jesus, do julgamento, do arrebatamento, da recompensa para os crentes vencedores. E esse é um assunto fundamental, querido, porque ele lida diretamente com o seu futuro. Agora pensa, mas se eu não estiver vivo? A Bíblia diz que mesmo que você não esteja vivo, você vai ressuscitar para que você seja julgado. Portanto, tem a ver com todos nós. Esse é um assunto muito importante, não é? E que desperta muita curiosidade nas pessoas e muitas vezes é algo que é um pouco incompreendido por muitos. Mas eu acredito que esses princípios vão fazer toda a diferença na sua vida. Com certeza você vai ser transformado por meio deles e eu creio que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, sendo que você vai ser um crente vencedor, você realmente vai viver como um vencedor. E eu queria falar nessa aula primeiramente sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos anteriormente que voltaria para os resgatar. E no livro de João, e no livro de Apocalipse, é dito que o Senhor virá e lá relata a volta de Cristo, relata a maneira como ele virá. E nós vemos na palavra de Deus que haverá pelo menos duas vindas do Senhor. O Senhor Jesus virá em dois momentos de duas maneiras diferentes. Uma em oculto, que será o que se chama arrebatamento, e outra às claras, onde a Bíblia diz que todo olho verá a vinda de Jesus. Então, o arrebatamento, a palavra de Deus mostra que será para os crentes vencedores. Esse curso se chama Manual do Vencedor justamente por isso, porque eu acredito que você um dia será arrebatado com Cristo, querido. Um dia você viverá eternamente com Ele na glória. E a primeira coisa, a primeira forma que o Senhor virá será através do arrebatamento. O arrebatamento, a Bíblia diz que será simplesmente o fato de que dois estarão reunidos no campo, na escola, numa casa, na rua, onde quer que seja, e um simplesmente vai sumir e o outro permanecerá onde estiver, porque aquela vai ser a vinda. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora, enquanto você assiste esse curso, pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, muitos estudos e muitos fatos mostram que está cada vez mais próxima a vinda do Senhor. E o arrebatamento vai ser antes disso. Então, a qualquer momento pode ser que isso aconteça. Eu sei que isso já virou motivo de chacota no mundo, as pessoas desprezam a volta de Jesus, desprezam essas verdades, mas você como um vencedor, como um homem de Deus, como alguém que crê em Jesus, você precisa crer que um dia Jesus irá voltar para resgatar aqueles que são seus. E o seu único papel é permanecer fiel à palavra da salvação, à palavra do reino, ao evangelho do reino. E isso vai te garantir vai te garantir o arrebatamento. Você será arrebatado com Cristo se você estiver vivo na sua volta. Esse arrebatamento dos vencedores será para aqueles que cumpriram o propósito de Deus e que realizaram obras de justiça. Essas obras de justiça, podemos dizer que sejam obras justas diante de Deus, que possuem algumas características que nós vamos falar através de parábolas que Jesus contou mais à frente no nosso curso. Então, nós estamos aqui na Terra para o cumprimento do propósito. E você está aqui para realizar uma obra. Você está aqui para fazer a diferença. Então, a maneira como você lida com o propósito e com a vontade, com a palavra de Deus, determinará se você será arrebatado ou não. Obviamente, tudo isso é mediante a graça de Deus, não mediante a nossa capacidade. De nós mesmos não podemos coisa alguma. Mas mediante a graça, mediante a capacitação do Senhor, nós podemos ser canais poderosos na mão dele, nas mãos de Deus. Portanto, decida ser usado por Deus, decida fazer a diferença, decida viver uma vida justa. Você já foi justificado, você é justo para Deus, porque Cristo te justificou. Mas hoje você precisa decidir viver nessa ótica, viver essa realidade, dia após dia. Então, os crentes derrotados, que serão aqueles que, pelo contrário, não realizaram obras de justiça, que não dependeram da graça, que não creram na palavra, que não viveram a sua vida intensamente para Deus. E os ímpios, a Bíblia diz que eles passarão por
um processo que se chamará de grande tribulação. O que será a grande tribulação? Será um tempo de 3 anos e meio, onde, como eu disse, os crentes derrotados e os ímpios serão duramente disciplinados por Deus aqui na terra. Nesse processo de grande tribulação, a Bíblia diz que vai haver vários fatos que vão acontecer. Deus vai tocar na terça parte dos rios, na terça parte das florestas, haverá grande mortandade. Será o tempo da ira de Deus, realmente, onde a ira de Deus irá se manifestar. Algumas pessoas dizem, mas Deus não é amor, por que ele vai manifestar a ira dele? Porque hoje, de fato, ele tem dado a oportunidade de nós fazermos a vontade dele, de nós vivemos a nossa vida intensamente para ele. Só que algumas pessoas simplesmente desprezam isso. Então, em que constitui o amor de Deus? Em ele nos dá a oportunidade. Deus poderia simplesmente acabar com tudo isso, querido. Ele é Deus. Ele está acima de tudo. Mas porque justamente ele nos ama, ele escolheu nos dar a oportunidade de poder servir e fazer a vontade dele hoje, em vida. Ele é um Deus soberano. E por isso, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas mesmo podendo fazer, ele nos dá a chance, a oportunidade de servi-lo, de fazer a coisa certa, de caminhar segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. Portanto, não pense que Deus é mau, que Deus queira fazer algo que seja contrário à sua bondade. Não. A bondade de Deus existe para que possamos servi-lo, fazer sua vontade hoje, querido. Então hoje, ele tem dado graça sobre graça a todos nós. Mas muitos desprezam isso e, consequentemente, vão ter que pagar. Então, logo após, a Bíblia diz também que virá a segunda volta de Cristo. E a palavra de Deus diz que essa vinda de Cristo será às claras. Todo olho verá. Todas as pessoas verão. A Bíblia diz que Jesus virá num cavalo branco. Na sua boca sairá uma espada afiada. Todos verão a glória de Deus, através da vinda de Jesus. A Bíblia diz que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos seus olhos haverá uma chama de fogo. Então será algo poderoso, algo que talvez alguns não vão nem entender. Então eu vejo hoje que Hollywood tem lançado muitos filmes de ficção científica que mostram extraterrestres e coisas do tipo. E eu acredito que na volta de Cristo, muitas dessas coisas são simbólicas. E às vezes muitos não vão compreender, não vão entender que é Jesus voltando. O que as pessoas vão dizer? São extraterrestres. É isso que o mundo quer acreditar, nessas baboseiras. Mas você precisa entender, querido, que há uma agenda planejada para atrapalhar esse entendimento, essa compreensão a respeito da volta de Cristo. Uma agenda planejada pelo diabo. E você não pode aceitar que isso entre no seu coração. Você precisa crer que Jesus virá para resgatar aqueles que são seus. Ok? Então, eu encerro essa aula aqui. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre o julgamento. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando. Tenho certeza que esse é um assunto muito importante para você.